Assalamu alaikum, meu povo! Tiago Damasceno para mais um vídeo do História na Medina e hoje vamos entender o significado de uma palavra que está muito em voga, muito discutida: genocídio. Pois bem, semana passada a gente viu aí a discussão Lula-Netanyahu. Lula comparou o genocídio nazista com o genocídio sionista. O último vídeo do canal foi sobre isso, mas hoje vamos entender o que essa palavra significa. Então, basicamente, genocídio é um assassinato em massa, é um projeto político militar ou paramilitar, ou seja, quando é feito por um grupo armado, mas não é um exército nacional, é um projeto que tem o objetivo intencional de matar determinada comunidade, de assassinar em massa essa comunidade. É quando um grupo armado ou paramilitar ataca um grupo desarmado ou menos armado. Então a ideia de assassinato em massa de uma comunidade, de centenas a milhares de indivíduos. O termo genocídio foi criado em 1943 por um advogado polonês judeu chamado Rafael Lemkin, nascido em 1900, falecido em 1959. Ele uniu duas palavras para criar o termo genocídio: geno, uma palavra grega, e sidium, latina. Geno quer dizer clã ou família, e sidium, matar ou massacrar. Ou seja, matar ou massacrar uma família, um clã. E aí, a partir dessa raiz linguística, a gente entende então genocídio como matar ou massacrar um grupo social, uma comunidade. Então, é um extermínio planejado, organizado, intencional. Não é por acaso. Desde a década de 1940, a ONU entende o genocídio como um crime de guerra contra a humanidade. No dia 11 de dezembro de 1946, a Assembleia Geral da ONU se reuniu e criou a resolução número 96, que declarou o seguinte: não vou ler literalmente, vou falar a ideia, que o genocídio é um crime contra a humanidade que está em contradição com os espíritos e os objetivos das Nações Unidas, sendo condenado e condenável por todo o mundo civilizado, que é uma selvageria, uma barbárie. Em todos os períodos da história também houve genocídios causando grandes perdas à humanidade. E para libertar a humanidade desse flagelo, dessa desgraça, é necessária a cooperação internacional para evitar o genocídio. O Brasil também segue esses mesmos princípios, mas sobre isso eu vou falar em outro vídeo. E segundo a historiadora brasileira Nicolina Petta, a maioria dos genocídios da história foram feitos por estados ou por agentes estatais ou de um poder político vigente, foram cometidos contra sua própria população civil ou contra comunidades estrangeiras, sempre em nome do bem maior, uma ideia vaga, genérica para justificar a violência, o que acontece na questão israelense. Em nome de evitar um holocausto, os sionistas massacram e promovem o holocausto contra os palestinos. Olha que contradição, olha que loucura. Então, as ações genocidas têm como objetivo eliminar os seus inimigos, tanto fisicamente quanto imaterialmente no caso da memória. Então, o genocídio visa não só eliminar corpos, mas também memórias, cultura, imagens, símbolos do grupo exterminado. Então, o genocídio é um esforço em prol do esquecimento, não da memória. O inimigo é classificado como inimigo, desumanizado, considerado um objeto ou um animal, e aí então merece ser exterminado totalmente, tanto a sua memória quanto o seu corpo. Nesse projeto de assassinato em massa, se assassina também culturas. Daí a gente até fala em epistemicídio, que é o assassinato de conhecimentos, de saberes, de culturas. E agora vamos para alguns genocídios na história. O extermínio dos astecas pelos espanhóis no contexto da conquista da América no século XV. A mesma coisa aqui, quando os portugueses colonizaram o Brasil. O genocídio contra os indígenas, contra os negros. O genocídio contra nós negros permanece por meio das forças policiais em grande parte. Outro exemplo de genocídio, o assassinato em massa do povo armênio pelo Império Turco-Otomano na década de 1920. Os ataques cometidos pelo Estado norte-americano do Alabama contra a população negra da cidade de Tuskegee
entre 1932 e 1972, o massacre da comunidade indígena Waimiri Atroari, no estado do Amazonas, feito pela ditadura civil-militar entre 1972 e 1975, no contexto da construção da BR-174, os genocídios cometidos pelos nazistas, que vão quase a 18.700.000, dados da Enciclopédia do Holocausto, que incluía judeus, civis soviéticos, prisioneiros de guerra soviéticos, civis poloneses não judeus, civis sérvios, pessoas com deficiência, ciganos, testemunhos de Jeová, criminosos alemães, dissidentes ao regime nazista, quem criticava o regime nazista, e homossexuais. Desse total, 6 milhões só de judeus, mas, como eu falei, outros grupos sociais também foram vítimas do genocídio promovido pelos nazistas. E hoje, em Israel, o genocídio contra os palestinos já está em quase 30 mil mortos, só de outubro até agora. No último vídeo, sobre a guerra ideológica Lula versus Netanyahu, eu comentei esses números. Eu não vou comentar agora porque, infelizmente, a cada dia só cresce, mas já estamos quase nos 30 mil. Então, quando você estiver vendo este vídeo, ou vai estar beirando os 30 mil ou passando dos 30 mil. Recomendo seguir o perfil Juventude Sanaúde no Instagram para ficar com esses dados atualizados. Curta também este vídeo, se inscreva no canal, siga, comente, indique para aqueles que você acha que vão gostar desse conteúdo. Obrigado pela audiência e até a próxima.